Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Professor Rodolfo quem fala. E, pessoal, o assunto dessa semana é um complemento a um dos vídeos de umas semanas anteriores que eu postei, onde a gente trabalhou a questão de um servidor web, né? Mais especificadamente um servidor LAMP. Um servidor LAMP. Além dessa estrutura que nós temos aqui, né, o Linux, o Apache, o MySQL, o PHP, eu preciso de alguma estrutura, utilizar alguma ferramenta para que eu possa mover os arquivos do meu projeto, do meu sistema para o servidor, tá? E fazer download desses arquivos que estão no servidor, né, para algum outro computador, né? Então, a maneira clássica da gente estar lidando com isso, de estar realizando esse transporte de arquivos, é através do protocolo FTP, tá? Que seria aqui a sigla FTP, o significado dela é File Transport Protocol, né? Ou protocolo de transferência de arquivo, tá? Então, o FTP, ele de certa forma é semelhante ao HTTP, o HTTP também permite a manipulação de arquivo. No entanto, o FTP ele tem a possibilidade de eu lidar com vários arquivos ao mesmo tempo, né, de transferir vários arquivos. Então, isso torna o processo de remoção de um arquivo de um local para o outro de maneira muito simples, tá bom? Então, só para ilustrar bem a ideia aqui, né, aqui eu tenho o meu servidor LAMP e eu tenho um cliente, né? E esse cliente ele necessita acessar esse servidor, ele necessita fazer um acesso a esse servidor para fazer o upload, por exemplo, de arquivos, né? Então isso daqui vai ser realizado através do protocolo FTP. No entanto, né, é bom a gente frisar, o FTP por si só ele não permite a criptografia dos dados aqui dessa conexão. Então, o cliente ele vai precisar se autenticar para o servidor, por exemplo, né, passar um usuário, uma senha, enviar arquivos, e por si só o FTP não permite a criptografia desses dados que estão em tráfego. Então, hoje em dia, obviamente, o FTP por si só não é mais aconselhado. Uma solução ao FTP é nós utilizarmos o escrevi errado aqui, SFTP, né? Então a diferença aqui fica por conta desse S, que pode ser tanto SSH quanto secure, né? Segurança, seguro. Então FTP é seguro. Qual que é a diferença? O SFTP ele vai operar ali em conjunto com o SSH, na verdade ele é um serviço provido pelo SSH para fazer a transferência desses arquivos. A diferença é que o FTP ele vai trabalhar aqui na porta 20 e na porta 21, tá? TCP. O SFTP por si ele vai trabalhar na porta 22, que é justamente a porta lá do SSH, ok? Só que essa é a porta padrão, a gente pode modificar ela se a gente por acaso quiser, né? Não tem problema nenhum. Na verdade, é aconselhado que a gente altere essas portas padrões, tá? Em serviços sensíveis aí como o SSH ou até mesmo o FTP, tá? Bom, a gente vai instalar então um servidor SFTP em uma máquina virtual com Ubuntu Server e nós vamos utilizar aí um cliente gráfico para estar fazendo o upload desses arquivos. O processo é razoavelmente simples, não é difícil, mas envolve aí uma série de etapazinhas, né, que a gente tem que prestar atenção. Então, vamos lá, parar de teoria e vamos para a prática. Bom, aqui então eu tenho uma máquina virtual,
tá? Com o sistema operacional Ubuntu Server instalado. E aqui, nessa máquina virtual, não tem absolutamente nada instalado. Bom, para dizer que não tem nada, existe aquele servidor multimídia que eu passei para vocês na semana passada, tá? O mini DLNA instalado. Mas isso não vai influenciar em nada o nosso servidor FTP. Bom, só para deixar claro, essa máquina virtual, ela tem aqui a placa de rede dela, né? Está em modo bridge. Isso significa que ela faz parte da minha rede física, tá bom? Então eu posso acessar essa máquina virtual, os recursos dela, os serviços dela, de qualquer equipamento da minha rede. E incluindo, obviamente, a minha máquina hospedeira, tá bom? O meu sistema operacional hospedeiro que está aqui embaixo. E na hora de fazer os testes, justamente nós vamos utilizar ele, tá bom? Então eu vou fazer o login aqui no sistema, aluno, senha IFSP. A gente vai fazer o login e por uma questão de comodidade eu vou logar como root, tá bom? Se vocês quiserem digitar antes dos comandos sudo, também é possível, tá bom? Então, para mim é só aqui por uma questão realmente de comodidade. Bom, vamos lá então. Para a gente ter um cenário onde nós possamos trabalhar, eu vou instalar aqui o Apache, tá? Então, eu vou fazer aqui um update. Então, apt update, tá? Aqui tem uma diferença, tá, pessoal? Não é necessário o comando apt-get, tá bom? Eu posso utilizar simplesmente apt, tá? É uma versão alternativa ao mesmo comando que vai fazer a mesma função. Então, atualizei a lista de pacotes e agora vou instalar, né, a força do hábito aqui com o tracinho, mas apt install Apache 2. Vamos lá, instalar, nada de novo. Vamos aguardar o final da instalação. Ok, vamos só verificar aqui o status desse serviço, né? Então, system, status, Apache 2, tá? Esse comando systemctl, eu acho que eu não mostrei ele para vocês, mas ele tem a mesma finalidade do comando system, ok? Então, o servidor Apache está em execução, a gente não vai fazer nenhuma modificação nele, eu só vou fazer um teste de acesso, tá? Então eu vou descobrir aqui o IP dessa máquina virtual, 192.168.0.104. Então vou utilizar aqui o meu navegador e vou acessar essa máquina, esse serviço. Bom, então é possível aqui observar, né, o site padrão do Apache. Esse site está hospedado dentro do diretório aqui /var /www /html. Então aqui dentro eu tenho uma simples página index.html. Ok, então a partir de agora a gente vai começar a criar o cenário para que nós possamos utilizar aqui esse diretório, tá? Nós vamos utilizar aqui o diretório www e nós vamos disponibilizar esse diretório, né, no nosso servidor FTP, para que esse diretório, o www, seja acessível, ok? Eu estou aqui dentro dele, mas eu poderia estar em qualquer outro diretório, tá? Eu não preciso necessariamente estar dentro desse diretório para fazer as configurações. E para provar isso, eu vou acessar qualquer outro diretório aqui, por exemplo, o diretório do root, ok? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar um grupo ao sistema através do comando addgroup, um grupo chamado SFTP, ok? Poderia ter qualquer outro nome, tá? Não precisa ser isso. A questão é a seguinte: os membros desse grupo vão ter permissão para acessar, né, o diretório HTML que nós vamos disponibilizar no nosso servidor web, ok? Desculpa, nosso servidor FTP. Bom, adicionei o grupo.
agora eu vou adicionar um usuário que vai fazer parte desse grupo. Tá? Então eu vou usar aqui o comando add user. Tá? O usuário é o FTP user, mas a gente vai fazer aqui, adicionar ele de uma forma um pouquinho diferente. A gente vai usar uma opção no create home. No create home. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou adicionando um usuário chamado FTP user, tá? Só que o comando add user não vai criar um diretório home para ele, ok? Depois vocês vão entender por quê. Vamos adicionar ele aqui, vou definir uma senha, vou definir a senha IFSP. A senha novamente, IFSP. E essas informações adicionais eu não vou preencher nenhuma, vou deixar tudo em branco. Ok, adicionei o usuário ao sistema e agora eu vou adicionar o usuário FTP user ao grupo SFTP. Ok, então a partir desse momento o usuário FTP user faz parte do grupo SFTP. Bom, então agora a gente vai configurar o nosso diretório, né, o diretório que nós vamos disponibilizar. Tá? Então, vamos lá. Eu vou acessar agora o diretório /var /www e aqui eu vou usar o comando ls-l para ver, né, os subdiretórios e as informações desses subdiretórios. No nosso caso, a gente só tem o diretório HTML. Tá? E é justamente esse diretório que a gente precisa manipular. Bom, então aqui, observando as informações adicionais que estão listadas, a gente é possível observar ali no meio duas palavras, né, repetidas, né, root, root. O que significa esse root, root? O primeiro root é o usuário dono desse diretório. Tá? E o segundo root é o grupo padrão do diretório. Então, todo diretório ele tem associado a ele um usuário dono, owner, e um grupo padrão, né? O default group. Bom, a questão é que tanto esse usuário padrão quanto o grupo padrão, né, eu posso alterar eles. E é justamente isso que nós vamos fazer. Então, a ideia é que aquele usuário FTP user consiga acessar esse diretório HTML, que é onde o nosso site está hospedado, e possa fazer o upload de arquivos, remover arquivos, copiar arquivos do servidor para a máquina dele, né? Ou seja, esse usuário ele tem que ter permissão de acesso a esse diretório, tá bom? Então nós vamos utilizar aqui uma seguinte estrutura. Nós vamos definir o usuário FTP user como o dono desse diretório. Tá? Então, vamos lá. Como é que eu faço isso? Eu tenho que usar um comando que se chama chon. Ou, né, isso aqui seria uma abreviação de change owner, né, ou mudar dono. Tá? Então, aqui, change owner, eu vou especificar o novo dono, então no caso é FTP user, e o diretório que eu estou querendo manipular, HTML. Então eu estou trocando o dono do diretório HTML para FTP user. Só que aí eu vou usar aqui também uma flag, uma opção, "-r". Aqui pode ser tanto R maiúsculo quanto R minúsculo, tá bom? Esse R é de recursivo, significa que ele vai aplicar isso para arquivos e subdiretórios que estão dentro de HTML. No caso, só tem um arquivinho lá, mas a gente vai utilizar essa opção. Então, vou apertar Enter para ele aplicar e vou executar novamente aqui o ls-l. Então, agora é possível observar que o primeiro root ali desapareceu, né? Agora ele foi alterado para FTP user. Então, a partir desse momento, o usuário FTP user é o dono do diretório HTML. Bom, além disso, a gente também vai alterar, isso talvez não fosse necessário nesse momento, mas nós vamos alterar aqui, só por uma questão de organização, o grupo padrão também, tá bom? Então o comando para alterar o grupo é o
CHGRP, ou uma abreviação, né, para Change Group. Então, nós vamos alterar aqui o grupo do diretório HTML para www.data. Tá? Quem que é esse grupo? Esse grupo é o grupo utilizado pelo Apache para executar as ações dentro de dentro do nosso site, tá bom? Então, nós vamos modificar aqui o grupo do diretório HTML, tá? Então, beleza. Agora eu vou dar um ls-l. Então, agora é possível observar que tanto o usuário quanto o grupo foi alterado. Tá? Agora a questão é, o que esse usuário e o que esse grupo podem fazer? E o que os outros usuários que não são nem o dono e nem pertencem ao grupo podem fazer? Né? Então, aí, para a gente descobrir isso, a gente tem que ler aquelas letrinhas ali do lado, que elas são importantes para a gente também. Então, ali pelas letrinhas, é possível observar que a gente tem o D, né? Esse D, ele indica que esse objeto é um diretório, e logo em seguida nós temos ali RWX. Então, RWX, esse primeiro RWX indica que o usuário dono, ele pode ler, ele pode alterar, e no caso, como é um diretório, ele pode listar o conteúdo que está ali dentro. Então, ele pode acessar o diretório, né, fazer a tarefa de leitura, alterar esse diretório, e ele pode listar o conteúdo que está ali dentro. Tá? O X representa isso. Agora, quem faz parte do grupo pode apenas ler e listar o conteúdo que está ali dentro. E os outros usuários, né, que não são nem o dono e nem fazem parte do grupo, podem ler e listar o conteúdo que está ali dentro. Para tornar esse diretório um pouquinho mais seguro, a gente vai tirar essa permissão aí dos outros usuários, tá bom? Então, para isso a gente vai usar o comando aqui chmod para modificar as permissões. Então a gente vai dar a permissão total para o usuário dono, para o FTP user. Para o www.data a gente vai manter a permissão dele, tá bom? Então esse RX, o X ele tem valor 1 em octal, tá? O R ele tem valor 4. Então se eu somar 4 mais 1 vai dar 5. Tá? O objetivo do vídeo não é entender aqui essa questão das permissões, tá bom, pessoal? Mas o X vale 1, o W vale 2 e o R vale 4. Eu posso somar eles, né, ou subtrair para chegar à permissão de que eu quero. Então, 7, 5, e aqui os outros, né, eu quero retirar totalmente. Então, eu vou colocar 0. Tá? Então, para o diretório, então essa permissão vai ser aplicada aqui para o diretório, e aí logo em seguida eu vou usar o comando aqui, ls-l, aí vai ser possível observar que as permissões ali do lado foram alteradas, tá bom? Então está um pouquinho mais seguro aí esse diretório, tá? Então beleza. Agora que a gente tem o nosso diretório pronto, a estrutura dele está pronta, né? Nós vamos definir que o diretório home do usuário FTP user vai ser o diretório HTML. Então, quando a gente adicionou ele, nós pedimos para adicionar sem nenhum diretório home. Agora nós vamos indicar que o diretório home dele vai ser o diretório HTML. Então, como é que eu vou fazer isso? Existe um comando chamado usermod, que eu posso fazer diversas modificações nos parâmetros do usuário. Então, usermod, -d, e aí eu vou indicar qual vai ser o diretório home do determinado usuário. Então, no caso aqui, /var, /www, /html, e aqui na frente o nome do usuário. No caso, FTP user. Pronto. Tá? Isso não vai ter nenhuma modificação aqui nas informações do diretório. Essa informação, essa confirmação de que agora o diretório /var, /www, /html é o diretório home do FTP user, a gente vai conseguir ver isso dentro do arquivo PSWD. Então eu vou dar um cat aqui no arquivo. Então lá embaixo, né, eu tenho o usuário FTP user e eu tenho ali o diretório home dele, né, nas colunas seguintes dá para observar que está lá /var, /www, /html. Tá? Então, feito isso,
né, a nossa estrutura está pronta. Então nós temos um usuário, nós temos um diretório. Agora o que falta é a gente configurar esse servidor. Tá bom? O servidor ainda não está configurado. Então vamos lá então. Vou dar um clear aqui para ficar mais fácil de enxergar. E agora eu vou instalar o servidor. Na verdade, então a gente vai instalar o SSH, né, para estar para o SSH, tanto para acesso remoto quanto para implementar o SFTP. Então, vamos apertar Enter. Ele não pediu a confirmação, o pacote é muito pequeno e, na verdade, ele já tinha aqui vários pacotes instalados, né? Ele só instalou, acho que ele só instalou um pacote, foi uma coisa bem simples, né? Bem pouco, então ele nem pediu confirmação. E agora nós vamos confirmar aqui, né? Vamos fazer algumas configurações dentro de um arquivo de configuração do servidor SSH para que nós possamos disponibilizar esse serviço aí, né, na rede. Então, o arquivo de configuração que a gente vai estar utilizando aqui é o Nano, o Nano é o editor de texto, obviamente, né? O arquivo está em /etc, /ssh, vou dar um tab aqui para ele mostrar as opções para a gente, são todos esses arquivos. SSH d_config, tá bom? Então aqui está o arquivo. Vamos apertar Enter, né? E aqui está todas as configurações do servidor SSH. Bom, a gente não vai mexer em nada aqui, tá? A gente vai deixar todas essas opções e aqui embaixo, no final dele, nós vamos adicionar algumas linhas, tá bom? Muito cuidado com a escrita aqui das linhas, cuidado com a questão de espaçamento, com letras maiúsculas, minúsculas, que tudo isso vai fazer diferença, tá? Então vamos lá, match group SFTP, tá? Então essa linha aqui está indicando qual o grupo que vai ter permissão para acesso ao servidor SFTP, tá bom? Então lembrem que o nome do grupo é SFTP, né? Se eu tivesse adicionado o grupo com outro nome, eu teria que modificar aqui. Aqui nós vamos especificar qual vai ser o nosso diretório raiz, directory, chroot director. Então, o nosso diretório raiz, né, que vai ser disponibilizado no servidor SFTP é o /var/www. Bom, ao mesmo tempo que eu quero disponibilizar o meu servidor SFTP, eu quero ter garantia de que esses usuários que pertencem a esse grupo, eles não tenham acesso SSH ao nosso servidor, tá bom? Então, as próximas linhas vão garantir isso, tá bom? Vão garantir que o acesso fique restrito somente para o servidor SFTP. Internal-SFTP. Bom, ok. Se eu não cometi nenhuma gafe de digitação, é isso. Tá? Então vou salvar aqui o arquivo. Ctrl X para sair, Y para salvar. Né? E agora eu vou reiniciar o serviço do SSH. Então, service SSH, ou melhor, vamos lá, né? System ctl restart SSH. Ok, tá? Vou verificar o status do serviço. Ele está em execução, né? Então, provavelmente não teve nenhum erro de digitação ali, né? E agora eu vou
fazer um teste nesse servidor, tá bom? Vou tentar conectar nesse servidor e copiar algum arquivo ali para o meu servidor, né? Então, só confirmando o IP, é 192.168.0.104, né? E aí vem a pergunta, como eu posso me conectar nesse servidor, né? Porque tudo que a gente fez até agora é a configuração do lado server, né? Do lado do servidor. Então, agora eu preciso de um aplicativo cliente, né? O aplicativo cliente mais famoso para conexão FTP, de maneira geral, é o FileZilla, tá? O último A ficou um pouco ruim aqui, né? Caso não deu para aparecer, mas é FileZilla, tá? Ele é um aplicativo open source e com ele é possível a gente fazer conexão a um servidor FTP, tá bom? De maneira geral, não necessariamente SFTP. Bom, eu instalei ele aqui na minha máquina Linux, né? A instalação seguiu o procedimento simples, tá? Foi apt install FileZilla, tá bom? Sem segredo, foi isso mesmo. E no caso, para quem tem uma máquina Windows, pode entrar no site oficial, né? filezillaproject.org. Aqui vocês podem vir aqui no menu Download e escolher aqui, né, Windows, né, o arquivo de instalação. Tá? A instalação dele é padrão, né, next install, e logo após a instalação vocês vão abrir o programa, que no meu caso ele já está aqui no menu iniciar aqui do Linux Mint, e aqui nós temos o programa, tá? Basicamente, aqui nós temos a área onde eu vou informar os dados da minha conexão. E aqui eu tenho duas grandes áreas, né? A área da esquerda representa o meu computador local, né? Com a estrutura de diretórios do meu computador aqui onde eu posso navegar. Tá? Então aqui no caso, não sei porquê, mas ele está aqui nesse diretório, /home, /Rodolfo, área de trabalho, experimentos bancada de emulação. Eu posso acessar qualquer outro diretório, tá? Eu vou ficar nesse diretório mesmo aqui, não tem problema, tá? Mas eu posso escolher o diretório que eu quiser para futuramente copiar os arquivos. E desse outro lado aqui, nós temos a estrutura de diretórios do nosso servidor. Tá? Obviamente não está aparecendo nada, porque aí a gente ainda não está conectado. Tá? Então vamos lá, eu vou tentar fazer a conexão. Espero que dê tudo certo. Se não der, eu pauso o vídeo para descobrir o problema. Então, aqui no host, eu vou informar o endereço dele. Aqui, o nome do usuário. Então, FTP user. E aqui a senha, né? Então, eu vou definir IFSP. Muito cuidado aqui na porta, né? A gente poderia deixar esse campo porta em branco, mas por padrão ele utilizaria a porta 21. E como está aí o label, né, a legenda que está aparecendo em cima, né, a porta padrão do FTP é a 21 e do SFTP, que é o que a gente está utilizando, é a 22. Então eu vou especificar aqui 22. Vamos lá, clicar em conexão rápida. E ótimo, excelente. Se ele apareceu essa janelinha, é muito bom. Então, ele está indicando aqui que ele não tem como autenticar a chave pública que nosso servidor está encaminhando. Então, como a conexão do SSH é criptografada por uma criptografia assimétrica, né? Então existe a presença da chave pública e da chave privada, né? O servidor está entregando a chave pública dele para que a conexão possa ser criptografada. Só que não tem como, a gente não tem nenhum certificado, nenhuma garantia de que essa chave pública é realmente do servidor. Né? Para a gente resolver isso, nós teríamos que ter um certificado. E a gente não tem aqui condição de fazer o certificado, porque isso é um serviço pago. Né? Então, a gente vai confiar, sim, nessa conexão. Né? Nós vamos confiar. É possível ticar a caixinha para que essa mensagem não apareça no futuro, que a gente possa sempre confiar nesse host. Mas é sempre
é importante prestar atenção, confirmar se é o endereço que vocês estão acessando realmente, tá? Bom, vamos lá. Clicar em OK. E excelente, tá? Aqui ele tem o log das informações que vai aparecendo, né? E aqui é possível observar que nós já estamos conectados. Muito cuidado aqui com a interpretação. Aqui nós temos um diretório que aparentemente indicaria a raiz. No entanto, essa raiz aqui, ela é relativa, tá? Quando a gente, lá na configuração do SSH, nós indicamos que o nosso diretório chroot é o /var /www, ele transformou tudo isso daqui, tá, em, entre aspas, um diretório raiz, tá bom? Então, na verdade, nós estamos em /var /www. Como que eu sei disso? Aqui, por exemplo, tem o diretório HTML, ele está aqui dentro, né? Então, se, por exemplo, eu entrar aqui, eu vou poder observar ali o meu arquivo, né, o index.html. Se eu quiser fazer a transferência de um arquivo do meu computador para o servidor, é muito simples. Basta, por exemplo, eu vir aqui e arrastar para o outro lado, né, e aí a transferência vai ser realizada, né? Então, realmente é um procedimento muito simples fazer a transferência de arquivos, né, tanto do meu computador para o servidor, quanto do servidor para o meu computador. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira, agora eu estou aqui na minha área de trabalho, vamos supor que eu queira copiar o arquivo index, né, para cá. Então, copiei aqui, né, realizei o arraste, e vamos minimizar aqui as janelas. Está aqui o arquivo index que estava lá no Apache, né? Se eu abrir ela aqui, né? Tá aqui o arquivo, né, que eu carreguei manualmente, né? Então, realmente é bem simples. Se eu quiser fazer a transferência de um diretório de algum site que está hospedado aqui no meu que está aqui no meu computador, por exemplo, né? Vamos fazer um teste. Aqui na raiz, isso aqui é o meu computador, né? Então, /var, eu tenho um site aqui guardado. Bom, eu tenho esse diretório aqui, era um site que eu estava brincando. Eu vou fazer a cópia toda dele para cá. Então, ele está sendo copiado, são vários arquivos, né? É possível observar que são vários arquivos. Então aqui, aqui embaixo os arquivos na fila, né? Obviamente a conexão numa rede local, né, ela vai muito rápida, mas pela internet ou por uma rede, além da conexão aqui, pessoal, está na rede local, né? Mas na verdade a conexão é mais rápida porque está na própria máquina. Mas por uma rede local ou pela internet isso vai demorar um pouquinho mais, obviamente, tá? Então, copiei para cá esse site, Projetos IoT. Aqui dentro eu tenho um index, né? Então eu vou tentar acessar agora aqui pelo navegador. O diretório lá era projeto IoT /index.html. Pronto, né? Apareceu um sitezinho que eu estava tentando trabalhar. Então é possível observar, após a cópia aqui, né? Aqui o site já está totalmente operacional dentro do nosso servidor. Bom, pessoal, é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que isso seja útil no futuro. O SFTP ele não é a única solução, tá? Existem outras soluções, então só por curiosidade, existe uma chamada uma outra solução, essa é sim de FTP, Very Security FTP Daemon, tá? Very Security FTP Daemon, tá? Existe essa solução aqui, ele é um servidorzinho leve de FTP, só que por padrão ele não vem com as conexões criptografadas, tá bom? Então você tem que fazer essa configuração manualmente.
Tá? E ele vem com umas outras limitações. Tá? É um pouco mais complicado, por exemplo, limitar um usuário, um grupo de usuários a um diretório específico. Né? Eu acho o SFTP em particular melhor que ele. Tá bom? Então tá aí mais uma solução, mais um serviço detalhado para vocês, né? Ou melhor, introduzido, porque tem muito mais aqui por trás. Um abraço, tudo de bom para vocês, até a próxima. Aliás, desculpa, só mais uma observaçãozinha. Tá? Na próxima semana, como é feriado, nós não teremos o vídeo disponível, tá bom? Então, bom feriado para todos. Até daqui 2 semanas. Um abraço.